Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Fusion 360. Pessoal, hoje aqui dando continuidade à sexta aula onde eu expliquei em relação a esboço, linha, construção direta no seu plano de trabalho. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as cotas, ou seja, as dimensões nessa minha estrutura, lembrando que não são cotas que serão impressas no projeto, são cotas de auxílio somente ao esboço. Bom, para quem acompanhou a última videoaula sabe que ao habilitar o comando linha, eu posso direcionar o meu mouse, digitar um valor e automaticamente ele vai criar uma cota em cima da minha estrutura. Porém, se você não digitar, simplesmente executar a geometria visualmente, você vai necessitar do item chamado Dimension. Bom, vamos direto ao assunto. Ele fica dentro aqui do meu grupo chamado Model, dentro do grupo de ferramentas Sketch, e aqui ao habilitar as ferramentas, eu vou encontrar o Sketch Dimension, ok? Nós temos aqui a função de atalho, onde eu posso simplesmente apertar a tecla D, ou habilitar aqui a minha função de clicar em cima dessa opção. Ao habilitar essa minha função de Dimension, eu habilito o item de seleção. O Fusion pergunta assim, qual é a sua geometria ou qual é o seu objeto? Então, independente da forma e do seu elemento, ele vai entender qual é o tipo de cota ao selecionar. Vamos aqui com alguns exemplos. Se eu selecionar somente essa linha na vertical, ele sabe que é uma dimensão linear, ou seja, ele pegou o ponto de extremidade superior, extremidade inferior, e quando eu clico pela segunda vez, ele vai perguntar qual é essa minha nova dimensão. Então, além dele travar essa minha geometria com uma cota, ele vai permitir que eu faça ajustes. Se não é 55, eu posso preencher com 60 e confirmar com a tecla Enter. Ele vai ajustar toda a minha geometria automaticamente. Você pode fazer uma seleção dupla. Ao invés de pegar somente uma linha ou uma geometria, eu posso selecionar o primeiro objeto, no caso a linha superior, ele vai me informar o comprimento dessa geometria. Porém, se eu pegar outro elemento, lembrando que eu não posso pegar uma geometria que já tenha cotas restringidas, só para vocês entenderem. Se eu pegar a cota dessa linha superior com a linha inferior, a cota de 60 já supre essa necessidade. Porém, ao clicar nessa linha do meio, ele permite que eu faça essa distância em relação às linhas paralelas, ok? Clico mais uma vez, ele vai travar essa minha geometria e eu posso preencher com qualquer dimensão. Nesse caso, eu vou preencher com 20 milímetros e confirmar com Enter. Outra coisa interessante seria a referência de posicionamento. Notem que eu tenho esse círculo de 25 milímetros, porém ele não tem nenhuma base ou nenhuma face de geometria e referência. Se eu habilitar a geometria inicial como base, a linha de 60, e depois clicar no círculo, notem que ele vai permitir que eu faça a referência em relação a somente um eixo, que nesse caso é o meu eixo X. Se eu apertar a tecla S, que habilitar o comando novamente e pegar um ponto, por exemplo, ó, esse ponto com a geometria do círculo, ele vai me dar a referência em relação ao X, em relação ao Y e a cota alinhada. Porém, esse tipo de dimensão, ele é o que vai dar um pouquinho mais de problema, porque esse ponto mudando de posição, esse seu círculo pode ficar desalinhado com qualquer face ou geometria, o que ele vai ter uma referência de centro a ponto, e não uma referência de face a centro, ok? Então, nessas configurações, eu posso selecionar a geometria e um círculo e definir a minha referência de distância. Eu vou colocar aqui 32 milímetros. Eu posso repetir a mesma coisa para o eixo Y e eu vou colocar aqui 28 milímetros. Beleza? Uma coisa interessante também é que se você apertar a tecla ESC, não tem nenhum comando habilitado, fazer a seleção do objeto e depois habilitar o comando de cota, ele já vai entender quais são as suas referências. Olha só que interessante. Eu vou clicar nessa linha, ok, da minha lateral direita, e eu vou habilitar o item de dimensão. Pronto. Ele já sabe que a minha referência é sobre aquela linha. Se você for pelo teclado, por exemplo, se eu clicar nessa linha horizontal e apertar a tecla D, ele já puxa essa minha cota automaticamente. Para a relação de círculo, segura a primeira linha, clico nela. Se eu clicar no círculo na sequência, ó, ele vai desmarcar a primeira, então seguro o CTRL, clico na segunda. Dois objetos selecionados, aperta a tecla D e ele já sabe qual a geometria
que ele vai puxar a minha referência. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar com esboços ou as minhas referências de cota já pré-definidas. A partir desse momento do curso, todos os exercícios terão dimensões definidas. Depois, com o elemento de malha, escultura, vai ser um pouquinho mais livre. Porém, nessa primeira primícia com dimensões para projetos mecânicos, civis, arquitetura, a gente vai trabalhar sempre com dimensões definidas. Para finalizar essa videoaula, nós temos o item de dimensão, porém angular. Se você executar duas linhas, ok, que tem uma referência de ângulo, ele vai criar uma cota angular. Clico na primeira linha e clico na segunda, automaticamente ele já identifica como um grau. Como eu peguei aquela hora duas linhas paralelas, o grau é 0, ele já puxa o dimensional linear e não o angular. Vou colocar aqui 45 graus e ele já ajusta para mim automaticamente. Por fim, caso você tenha um círculo que não tenha dimensões, aqui é coisa simples, eu vou executar um círculo por centro e ponto, não vou digitar a dimensão, mas eu vou habilitar o item Dimension. Ele vai ajustar pelo meu item de diâmetro, beleza? Vou digitar aqui 40 milímetros e confirmar com Enter. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, deixe o seu comentário e principalmente compartilhem esses vídeos para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar com Fusion. Galera, eu quero deixar meu forte abraço, o meu muito obrigado e como sempre,